comércio fecha as portas. Estudantes e trabalhadores, neste dia, vão faltar à escola e ao emprego. Da comunidade, ninguém entra e ninguém sai. Essa é a realidade imposta em alguns territórios pelo crime organizado. O chamado toque de recolher é determinado principalmente quando há conflitos entre criminosos e o Estado, geralmente representado pela Polícia Militar. Mas há também, na sociedade brasileira, um toque de recolher psicológico. O medo e a insegurança são sentimentos cada vez mais frequentes na população que evita sair de casa, frequentar certos lugares, que se enclausura atrás de grades, portões, alarmes, blindagens, em alguns casos se mune com armas de fogo em nome da autoproteção. Analisar causas e consequências da crescente violência no Brasil é pensar em formas mais eficientes de combatê-la. É promover cidadania, cultura de paz e defender a preservação da vida por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute os desafios para enfrentar a violência no Brasil. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Paniquinho, produtor cultural e ativista, Dr. Arlis Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, e Luca Franca, ativista e militante da campanha pela desmilitarização da polícia. Bem-vindos. Muito obrigado. Valeu. A violência é um fenômeno complexo, com vários gatilhos. Um deles, sem dúvida, é a falha do Estado no suprimento das necessidades básicas da população, como acesso à saúde, educação, moradia. Mas ela não é apenas um sintoma socioeconômico, é também ético e moral. A violência é nutrida, por exemplo, pela corrupção, que atinge vários níveis da administração pública e setores da iniciativa privada, pelo consumo de produtos com procedência duvidosa, pelas drogas, por aí vai. Então, para começar, na opinião de vocês, quais são os principais agentes de fomento da violência, tanto da sociedade quanto dos agentes públicos? De novo, bem-vindos. Começar aqui com o Dr. Arlis. Quais são os principais agentes fomentadores da violência, tanto da violência praticada por agentes públicos, quanto da violência social em geral? Eu penso que o que precisa ser feito, que não é feito de forma adequada, é investir maciçamente em educação, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas, de uma maneira geral, elas tenham educação de qualidade, desde lá do primário até o nível universitário. O que precisa ter neste país é oportunidade. O jovem precisa estudar, ter cursos profissionalizantes, ter o seu lugar no mercado, para que ele não precise ingressar no crime, ingressar no tráfico, para poder no futuro ter uma família e conseguir dar sustento a essa família. E do ponto de vista do Estado? O Estado, a gente sabe, por exemplo, que as polícias são bastante violentas, a gente tem assistido, né, um padrão de homicídio no Brasil pelas polícias, que é muito maior do que padrões internacionais. Falta também formação, educação para as polícias? Na realidade, falta mais controle. Formação, todas as escolas de polícia, seja ela da Polícia Militar, que são subdivididas entre um nível e oficiais, seja na academia da Polícia Civil, há o treinamento, há a questão dos direitos humanos muito bem delineada. O problema é que depois que aquele policial vai para a rua e ele se confronta com a violência do bandido, com a violência da população de uma maneira geral, ele vai se transformando e essa reciclagem não é feita no tempo adequado. Então, aí você aumenta o índice de violência dos dois lados e está dando o resultado que está dando. Luca, como é que você vê essa questão? Então, Tanto pelos agentes do Estado, quanto pela sociedade. bem, a gente não pode esquecer que isso faz parte de uma forma de organização social, né? Então, se a gente for ver as várias formas de violência urbana que a gente tem e afins, você tem a violência machista, ou seja, estupros, violência doméstica, sexismo em geral. Isso faz parte de uma lógica de organização social que é machista, que é racista, que é homofóbica. Isso vai reverberar na forma de violência que a gente tem cotidianamente.
isso precisa ser tratado, né? Isso não vai ser tratado, isso é tratado também quando você faz ações do Estado para combater esse tipo de violência. Ao mesmo tempo, você precisa desconstruir toda essa questão que está inculcada na organização social uma e na mentalidade cultura. dominante. Isso, que é um senso comum, e é um senso comum que é perverso para as minorias, né? Além disso, você tem uma estruturação de Estado no Brasil que não que é colocada para oprimir os setores da sociedade. Então, a própria polícia, ela é organizada historicamente para poder punir e perseguir a população negra e indígena, né? Ela é uma organização altamente machista, né? Ela cumpre uma tarefa, quando ela é consolidada, que é de perseguição política também, né? E aí, apenas você ter a colocação de formação dentro da organização, da corporação, ao meu ver, não desorganiza algo que acaba já estando consolidado. Porque se a gente for ver aí, boa parte dos coronéis, inclusive de chefes da Polícia Civil, afim, elas foram formadas nas escolas de oficiais da ditadura militar. Isso não se modifica de uma hora para outra. Você precisa de uma organização de segurança pública que ela não seja apenas caso de polícia, né? E é assim, a gente tem um erro que é pensar a segurança pública como se fosse apenas a punição, manda para cadeia e coloca para a polícia. Não é. Segurança pública é você garantir que a molecada possa fazer o baile funk sem ser perseguida e sem ter bala de borracha e gás lacrimogêneo quando está acabando o baile funk, entendeu? É a molecada poder ir para a escola e não achar que está numa prisão. Entendeu? É poder ter o serviço de saúde pública ali. O Estado, ele não existe nesses espaços. O que existe é só a polícia, né? E aí, o que acontece? Você gera um processo de insatisfação que ou você tem um lado, então, ou você vai para o arrebento dentro do ponto de vista do crime organizado e afins, ou você não tem outra perspectiva, ou então você morre, porque é isso que está colocado pra gente, né? E sobretudo nas periferias. Sobretudo nas periferias. Cidades. E é isso, o que você vê? Você vê uma juventude, né, que não tem perspectiva, porque não tem perspectiva de entrar na universidade, né? Não tem perspectiva de realmente ter um bom emprego. E aí o que a gente vê? Quando a gente vê o que aconteceu em junho e outubro no Brasil, as pessoas virando, mas tá quebrando. As pessoas não têm perspectiva, essa juventude não tem perspectiva. E aí qual é a resposta que o Estado tem para isso, né? Tem lei proibindo o baile funk. E agora eu acho que fazer as manifestações está dentro do Estado Democrático de Direito. Quebrar, não. Não, mas eu acho que não é a questão de quebrar ou não, mas é compreender isso, do que significa isso do ponto de vista de uma construção social, entendeu? A perturbação da paz, Luca, e colocar em risco pessoas que não estão na manifestação, infelizmente a polícia tem que intervir. Houve abusos? Houve abusos, estão sendo apurados, mas você não pode deixar que as pessoas tomem a cidade, parem a cidade de uma maneira que ponha em risco outras pessoas que às vezes precisam de um serviço essencial, que é o socorro ao hospital. Então a coisa não é simplesmente aquelas pessoas têm o direito de se manifestar, têm o direito de sair à rua? Tem, mas precisa ser uma coisa organizada e que não pare a cidade toda, porque tem pessoas que precisam ser atendidas em hospitais e não conseguem ser atendidas e podem morrer. A questão é que em junho, por exemplo, a cidade estava parada e os dias que a cidade estava mais parada não eram dias que tinha manifestação. E normalmente o momento de confronto que você tinha ali naquele processo era sempre posterior à entrada da polícia, porque quando a polícia entra, esses grupos, e aí a gente pode discutir se é válido ou não, etc, etc, eles pegam para, chamar a atenção da polícia para si, para os outros manifestantes irem. Deixa eu colocar o Paniquinho na conversa, senão ele só ouve aqui, não fala. Paniquinho, agora, o contrário não é verdadeiro disso que o Arles acabou de falar, que a Luca estava dizendo, quer dizer, a polícia tem uma missão de preservação da ordem, de evitar que o patrimônio seja danificado, de evitar que pessoas que não estão envolvidas numa certa coisa sejam eventualmente feridas, mas o contrário também não é verdadeiro. Quer dizer, a população também não tem direito de usar a cidade sem ser eventualmente oprimida, reprimida, machucada pelos próprios agentes do Estado, e isso
que a Luca estava dizendo, muitas vezes não acontece na periferia, não é só nas manifestações Sim, de junho. sim. Né? Bom, eu acho que, assim, eu posso falar um pouco a partir da minha experiência de conhecimento um pouco histórico, que vem a partir do hip hop, né? Tudo, um pouco do meu ativismo vem do movimento hip hop. E quando eu comecei a me envolver com o movimento hip hop, existiam muitas músicas que já falavam sobre a violência dos jovens sofrida por parte do Estado, de certa forma, mais especificamente por parte da polícia, né? Violência contra os jovens periferia. Contra os jovens. E eu lembro em 97, teve uma situação muito simbólica aqui em São Paulo, que teve um jovem que foi assassinado a queima-roupa por um policial dentro do metrô porque estava cantando rap. E foi essa situação, essa questão, que fez com que, por exemplo, esses jovens que se manifestavam culturalmente através do hip hop pudesse ter acesso a outras organizações de movimentos sociais, sobretudo o movimento negro. E foi a partir daí que a gente começou a tentar, de alguma forma, entender o porquê dessa violência, né? E aí eu fui, aos poucos, através dessa minha relação com o movimento, entendendo que isso faz parte de um processo histórico, né? Então, para a gente entender o porquê que existe essa violência e de que forma que essa violência se manifesta, a gente precisa entender esse processo histórico. Então, todo mundo já sabe que o processo histórico da sociedade brasileira, ela, em algum determinado momento pós-abolição, com a criação da segurança pública, o Estado ele procura um estereótipo de um marginal padrão. E quem era esse marginal padrão? Certamente não era o homem adulto, branco, heterossexual. Com não certeza. era esse o Não era estereótipo. esse. Era algum outro. Qual era o outro? Eram ex-escravizados que de certa forma teve seu trabalho, que era escravizado, substituído por uma cota cedida do Estado para os imigrantes que chegaram, né, e que, de certa forma, vieram com uma condição totalmente diferenciada. E esses cidadãos que foram escravizados, eles ficaram a toda sorte, quer dizer, não tinha trabalho, não tinha como voltar para a África, né? Já vieram de lá para cá forçado. Ganharam alcunha já desde aquela época. Então não tinha como voltar. Pejorativa de vagabundos, né? Então, quer dizer, foram destituídos da sua condição de trabalho e jogados à própria sorte. E aí a nossa sociedade, ela tratou de criar uma visão, justificar uma visão que eles tinham para esses desocupados. E essa visão ela foi legitimada com esse conceito do estereótipo do suspeito, né? Então, assim, quem é suspeito? É o preto, é o pobre. Então, de lá para cá, toda a repressão do Estado sobrecai com esse estereótipo. E é isso, de certa forma, que é ensinado pela sociedade como um todo, né? Então, ela não vai ter diferença com a formação, por exemplo, da corporação da polícia. Quando Então, Arles dizia uma coisa, dizia o seguinte, olha, o curso... no Rio de Janeiro a proibição de roda de samba, no século passado. Pois é, Se né? você fosse fazer uma roda de samba, na Bahia, capoeira comia, literalmente era assim que se falava, né? Jogar capoeira, né? Então, mas o Arles dizia uma coisa que eu não lembro se ele falou aqui já ou antes, quando a gente estava conversando antes de iniciar o programa, que ele dizia, olha, o modelo de ensino, certo ou errado e tal, o padrão está dado lá nas escolas, na formação. E ele não está dado em relação a um padrão de suspeito. Mas, no entanto, quando o cara vai para a rua, isso está na moral social, isso está na cultura da sociedade. E, de certa maneira, o policial mal formado ou mais, né, um policial que não é formado para defender a cidadania e sim para cumprir ordens, não é isso? A coisa que a gente mais ouve dos policiais quando cometem atrocidades, barbaridades, ilegalidades, é falar, estou cumprindo ordem. Fala, ué, mas a Constituição diz que você não pode cumprir ordem quando a ordem é para você cometer um crime. Exatamente. Mas eu estou cumprindo ordens, quer dizer... Não se cumpre ordem ilegal.
E defendendo... Manifestamente ilegal. Mas a justificativa é essa, né? E defendendo, estou cumprindo ordens ou então estou... defendendo o patrimônio da elite, das elites. Porque de certa forma, quando você está cumprindo uma ordem... Fora a linguagem, e assim, fora a linguagem do resistência à prisão, né? Resistência seguida de morte. Resistência seguida... Auto de resistência seguida de morte. Mas quando você vira e tipo, eu estou cumprindo ordens, isso revela uma lógica que é para além da própria corporação, né? A polícia, ela serve como um braço armado do Estado realmente, né? Cumprindo ordens daqueles que realmente detêm o poder nessa sociedade, né? Então, os indesejáveis, os marginalizados que historicamente, socialmente, foram alijados dos grandes centros, foram gentrificados, foram higienizados, eles, quando eles se questionam e vão fazer o questionamento do poder e se colocar contra esse Estado, eles levam bomba, né? E eles vão fazendo isso diferente. Você estava falando, tipo, no século passado a roda de samba no Rio era proibida, os bailes funks em São Paulo estão proibidos, né? E aí o que você vê? Você vê a molecada aí, depois a gente pode até discutir o que é o funk ostentação, mas a molecada que ia pro baile funk, que vão organizar os rolezinhos, e o que sai, o que a gente vê? Todo mundo falando que é arrastão, né? Todo mundo falando que era a criminalidade que estava lá. Quando não dá para você não garantir espaços de lazer, você ficar proibindo cada vez mais, né? E não deixar ocupar o espaço público da cidade, porque é isso, a gente quer ocupar o espaço público da cidade, né? Não só da cidade, mas do país. E a gente passou por muito tempo sem ocupar o espaço público, seja com debates, seja do ponto de vista da utilização deles para manifestação cultural, para discussão política, o que for, né? Estamos retomando agora. A discussão política, inclusive, continua, mas no segundo bloco. A gente já volta.